Então, bueno, meu nome é Paulo Hernandes da Cruz, represento o GAM Vaqueanos da Cultura de Soledade. É uma grande honra estar aqui a apresentar para os senhores um fato verídico que aconteceu comigo. Primeira vez que eu estou aqui contando o caso, e eu não sabia se tinha que ter um título, caso ou não, e o meu amigo Pisoloto falou, não precisa ter título, mas eu vou nominar ele agora. A Pataquada da Recoluta Farroupilha de Passo Fundo. Bueno, Recoluta Farroupilha de Passo Fundo é um rodeio que é só danças tradicionais, talvez os senhores conheçam. Essa pataquada correu em 2012. Na verdade, eu estou meio receoso em contar essa pataquada, mas o meu amigo Pisoloto, eu contei para ele uma vez esse verso, e ele falou, Manegão, tu vai ter que levar esse verso lá, tu vai ganhar o Enarte lá. Porque tu tem que convencer os senhores na mesa que foi verdade o verso, a pataquada, e foi um fato verídico, tu não inventou, não, isso aconteceu comigo. Então eu disse, eu vou lá, vou ganhar esse Enarte, então. Vou lá, e eu vou falar para o jurado que aconteceu, e eu vou ganhar esse troféu. Eu falei para o Pisoloto que está aqui. Bueno. A Recoluta Farroupilha, as danças tradicionais, elas são sorteadas na sexta de noite, a ordem da apresentação dos grupos. E o Vaqueanos da Cultura foi sorteado para dançar 8h30 da manhã de domingo. E o meu patrão da entidade, o senhor Daniel Teló, que até hoje, até os dias de hoje é patrão, ele é patrão vitalício do Vaqueanos, chamou os guapos dele de segurizada. Eu conheço os senhores, e vocês vão dançar às 8h30, e vocês precisam se controlar no trago, porque eu conheço os senhores, e vocês vão fazer umas pataquadas feias lá, vai ficar ruim para o nome do Vaqueanos. Bueno. E eu falei para ele, pode deixar, patrão, que eu me garanto. Bueno. Saímos do palco, eu já peguei eu nunca mais me esqueço, era Kaiser Garrafa. E eu tomei um gole, dançamos às 8h30, 9h, não estava liberado. Eu tomei um gole daquela Kaiser, mas tu sabe, amigo velho, quando desce, e desce redondo. E eu disse, mas eu vou ter que quebrar o acerto que eu fiz com o meu patrão. E me atraquei na gelada. Gelado. Dali a pouquinho, o patrão Daniel Teló, inclusive, não era essa camisa, aí eu não posso mentir, né, que aqui eu tenho que ganhar esse evento, então eu não vou mentir para vocês. Eu estava com a outra camisa da Vaqueanos, camisa cinza. E lá por 10 e pouco, o Daniel Teló veio, eu vi que eu já estava meio embalado, mais para lá do que para cá, eu já estava tateando por dentro do Laló Miranda lá. E ele falou assim, negão, tu faz o seguinte... É verdade, não é? Tá aqui, ó. Vai lá, pega uma outra camisa e tira a camisa do Vaqueanos, que o pessoal, até a comissão que está valendo, já está olhando para ti aí. Bueno, eu disse, não, Daniel, pode ficar aqui. Não, vai lá e tira a camisa. Bom, tirei a camisa, botei uma camisa branca daí, fiquei com as bombachas, né? Botei a camisa branca para não me identificarem como Vaqueanos da Cultura. Bueno. Chegou o meio-dia, já estava pronta a carne, mas só que essa pataquada do trago não foi só eu, foi tudo a pionada do Vaqueanos. Mas só que eu sou mais largado, então eu andava fazendo amizade com todo mundo, queria conversar até com a comissão avaliadora que estava avaliando as danças, enfim. Eu que estava mais borracho lá. Bueno, chegou meio-dia, não almocei. E o Daniel Teló me chamou para um lado, disse, negão, eu não sei o que eu faço contigo. Não sei se eu te mando para Soledade, porque daí o nosso gaiteiro que tocou, o Fábio Portela, ele é daquele, ele só toca, almoça e vai embora. Não é que nem os outros gaiteiros, que tudo quanto é gaiteiro é parceiro, né? Para ficar. Só, negão, eu vou te mandar de volta para Soledade com o Fábio. Disse, não, Daniel, por favor, amigo. Não. Inclusive, nesse rodeio, nós ficamos em terceiro. Terceiro lugar nas câmaras. Nós ficamos em terceiro. Eu disse, não, nós vamos pegar prêmio aí, homem. Eu quero estar aí para erguer o troféu, mas tu vai erguer o troféu, homem. Tu não vai estar erguido quando nós pegar o troféu. Bueno. Resumindo, não almocei. E daí, meu amigo Pisoloto, aí que começa a pataquada, meus senhores.
Passou o meio-dia, daí sem camisa do vaqueano, já que a camisa branca, entrei para dentro do Lalau Miranda, depois da churrascada, e trago, me escorei na bodega lá, e trago, conversando lá com a gurizada, e trago, entendeu? E dali a pouquinho, tu sabe, quando tu começa a enxergar as coisas assim, ó, girando, e eu disse, bah, daí eu vi que estava feio, só que daí já era tarde demais, né? Tinha como voltar até, eu disse, não. Eu pensei comigo mesmo, daqui para frente é só para trás, já que vim até aqui, eu vou terminar o serviço. E continuei na peleia. Gelada, mas estava tão boa aquela gelada, até o pessoal do Lalau Miranda, parabéns pela recoluta. A cerveja é sempre gelada, mas a pataquada essa que eu estou contando, eu não vou fazer mais. E aí, o horário exato, não me lembro, mas eu vou... vocês não botem na planilha aí, que eu estou mentindo, mas é mais ou menos umas 3 horas da tarde. Me deu um revertério na barriga. E começou a... E eu disse, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Falei para a gurizada, eu vou ter que ir no banheiro dar uma esvaziada. Bueno, negão, então vá lá. Entrei no banheiro do Lalau Miranda. Ali, eu acho que foi o momento que eu mais vi que eu estava feio na foto, sabe? E entrei tateando. Abri a guaiaca. Baixei as bombachas. Pendurei, estava com a faca. Pendurei a guaiaca na porta. Pendurei a faixa na porta. Tirei lenço. Sentei. E fiz o serviço. E daí, senhores, quando tu faz o serviço, o que qualquer pessoa normal faz? Levanta e puxa a descarga. E o nego velho aqui, sentado, puxei a descarga. E o que acontece? A água, ela vem vindo, e ela sobe isso aqui mais ou menos, e ela para. Não é assim que acontece? Ela para. E ela passou daquele momento que para, e eu... Não, mas ela vai parar, ela sempre para. E ela veio vindo, e aquilo veio subindo. Disse, mas não pode. Não, mas agora ela para. Subiu. Não, mas agora... E eu estava tão borracho que se eu tivesse... não tivesse tomado nada, ou alguma coisa assim, se eu fosse um nego velho normal, eu já na hora eu já ia me levantar. E, opa, vai dar merda. Não, e eu fiquei assim, ó. Está subindo. E eu falava, está subindo. E me sobe a água por cima do assento sanitário. E me cai tudo para dentro das bombachas. Tudo. E aí... olha. E aí, em vez de eu, a hora que ver que a hora que a água bateu na bunda e começou a saltar, em vez de eu fazer assim, ó, saltar, eu fiquei olhando. E fiz assim, e fiquei olhando a água subindo e aquela cachoeira para dentro da minha bombacha. E eu... lasqueira, agora ferrou, cara. O que eu vou fazer agora? E daí, para encurtar o caos, tirei meia, tirei as bombachas, sequei tudo com as meias, com as cuecas, me ajeitei, eu fiquei 2h30 no banheiro, e o pessoal me ligando, onde tu tá, e eu lá lidando, saltei para fora, lá o Miranda na sacada, lá, do lado, botei secar, daí lavei as meias, as cuecas, lavei na pia do banheiro, botei secar lá. E daí, depois, o resto do rodeio, ninguém mais chegou perto de mim, porque eu fiquei fedendo merda até o final da recoluta. E ganhamos o troféu de 3º lugar, e eu fui lá, busquei o troféu de 3º lugar, danças tradicionais adultas. E essa foi minha pataquada. Muito obrigado. Bueno, boa noite a todos. Me chamo Igor Gava, represento o CTG Felipe Portinho, mas sempre conto causos da minha querida Água Santa, né? Onde nasci, me criei.
E eu sempre fui um grande admirador de causos, não é por nada que estou aqui desde o início, prestigiando a todos os colegas. E vejo aqui bastante resgate de história. Alguns dão uma aumentadinha, né? Mas eu venho aqui para contar o meu por certo, né? E a primeira e única vez que eu apanhei foi por sair de casa para contar causa e tomar mate com o nosso vizinho, o nativo, que na época tinha seus 70 e poucos anos de idade, e eu com 3 anos. E eu fazia questão de sair de casa para ir no nativo. Desde aquela época houve causos. Deixava de brincar muitas vezes para ir na casa do nativo e ouvir uns causos. E eu sempre gostei muito dos causos, aqueles mais assombrosos, tanto que eu já trouxe para os senhores aqui o caso do lobisomem, o caso do gritador. E nesta feita, eu trago aos senhores um dos causos que também me vem na memória, que é do Miguel Picareta. Como contava a vocês, volta e meia a gente se reunia com a nossa família, alguns amigos, e eu sempre dependurado na bombacha do meu avô, e ouvindo causos para lá e para cá com os amigos. E certa feita eles falavam do picareta, ou muitas vezes se referiam do picão. E para assustar a piazada, né, como falavam, se a piazada não se comportava, olha que vem o picão. E certa feita fui crescendo e eu quis saber, né, quando a gente começa a perguntar também na roda de causa, porque até certa idade a gente só escuta. Bem educado desde sempre, a criança pode até ficar ao redor do fogo, mas não tem direito ao mate e só escuta os causos, né? E quando a gente foi criando uma maturidade, comecei a perguntar. E comecei a questionar algumas dúvidas que eu tinha e... Mas, tio Chico, me conte um pouco mais de quem que é esse picão que vocês se referem às vezes, o Miguel Picareta. Então eu vou contar para ti. O picão, alguns dizem que ele veio para fazer a BR-285 naquela época. Negro igual um carvão. Ele era descendente de escravos africanos. E ele foi se aquerenciando nessa região, veio junto com a sua irmã Joana. Outros dizem que ele veio junto dos escravos que vieram para a Revolução. A Revolução Federalista, que aconteceu na nossa região, lá de Passo Fundo. E ele se querenciou junto com um dos comandantes daquela região, que era o Marco Bandeira. Mas, tio Chico, conta por que então temiam tanto o Miguel, já que muitas vezes vocês descrevem como uma pessoa boa, outras vezes vocês assustam as crianças, o que é isso? Bom, então eu vou te contar. O Miguel Picareta e a sua irmã, a Joana, eles eram responsáveis por roubar e matar as crianças daquela redondeza. Enquanto passavam as tropas e às vezes as casas tinham que ser queimadas, o Miguel e a Joana eram o que ficava do serviço das crianças. Mas espera aí, tio Chico. Mas então, onde é que, eu não estou entendendo onde é que vocês conseguem colocar como pessoas boas. Por que então eles estão tendo uma vida de paz na cidade onde eles moram? Bueno, passou esse tempo de revolução, o pessoal começou a conversar e conviver um pouco mais com o Miguel e a Joana. E viram que, por eles ter pouca instrução, muitos se aproveitavam destes dois. Eles, na verdade, só alimentaram a fama do general. E que eram pessoas boas, apenas cumpriam ordens. Tá, mas tio Chico,
E por que então falam tanto de que eles tinham uma certa de mística de coisa boa com coisa ruim? Alguns falam que eles benziam, outros falam que eles amaldiçoavam. Se bem, isso eu não sei te responder, guri, tu está perguntando demais. Mas a verdade é que na roda de fogo, certo dia o Miguel disse que ele limparia o cemitério até a sua morte. Ele levaria comida para os mortos até a sua morte, para poder pagar um pouco do sofrimento que ele gerou para algumas famílias. E ele entendeu isso ao longo da vida, porque todos aqueles que ele defendeu, todos aqueles que ele foi atrás e até roubou vidas, no final, deixaram ele sozinho. E quem ajudou ele foi a comunidade que às vezes teve um parente na qual teve a vida roubada por eles mesmos. A vida foi tão ruim com eles que eles chegaram a ter filhos. Ele teve filhos com a Bastiana, mas não se sabe o porquê esses filhos não sobreviveram. Então o Miguel, em vida, pagou por tudo que fez. E ali nos arredores, de uma certa forma, todos começaram a ajudar o Miguel e a Joana, porque viram que em vida eles tiveram o maior entendimento que a pessoa pode ser, que é ter a consciência do que fez e o que não fez. E a vida se encarrega de cobrar todas as coisas. E aquilo para mim, ouvindo da boca do tio Chico, foi um grande ensinamento, que a vida se encarrega de cobrar todas as coisas. O que se faz de bom, ou o que se faz de ruim, aqui na terra a gente paga. Então fica aqui o meu caso registrado de uma das lendas místicas da nossa região, o Miguel Picareta, também conhecido como Picão. Muito obrigado. Então, boa noite. Quero dar os parabéns para a comissão que está até essas altas horas aqui ouvindo essas histórias, né? Não é fácil essa lida. Mas eu vou tentar reportar um caso aqui que a minha mãe me contava, que a mãe dela contava para ela, que a mãe da avó dela contava, então já vem de longo tempo. E fala de um gaúcho que certa feita pelhou com a alma penada. Diz que antigamente, quando os fazendeiros, os homens de posse, tinham dinheiro, moedas de ouro, onças, dobrões, geralmente tinha que enterrar o dinheiro, né? Porque não tinha banco, tinha que enterrar, plantar uma árvore em cima, esconder no fundo de alguma casa, para que ninguém soubesse. Não podia contar para ninguém, porque segredo entre dois, né? Só se matasse um. Então, essa história se dá mais ou menos nesse tempo. Diz que perto de uma vila tinha uma casa assombrada. Todas as pessoas que passavam por ali, se pernoitassem naquela casa, amanheciam decapitadas. E logo circulava na redondeza, né, esse fato, e que assustava os moradores. Era uma casa antiga, de uma antiga fazenda, e isso ficou logo, virou tapera, porque ninguém mais chegava na tal casa. Pois certa feita, cruzando por aquela vila, passou o Gaudêncio. Gaudêncio era um homem valente, que já havia lutado em muitas guerras. E lá no bolicho contaram para ele que havia essa casa assombrada, que certamente havia ali uma alma do outro mundo guarnecendo algum tesouro.
e que ninguém se arriscava a dormir naquela pousada. Mas o Gaudêncio, homem velho valente, disse, não, eu não tenho medo de alma do outro mundo, tenho medo é dos vivos, porque de morto a gente não precisa ter medo. Eu vou lá, garanto para vocês, eu aposto com quem quiser que eu vou lá, durmo lá, e amanhã cedo eu estou aqui. Aí apostaram com ele, Vivente, a coisa aqui não tem explicação, né? Mas tudo certo. Mas ele se precaviu, né? Afiou a sua adaga, comprou uma munição, carregou a sua garrucha de 2 tiros, comprou uma linguiça, fiambre, um pão, para passar a noite na dita casa. E assim eu fiz. Chegou lá, era um tapé, mas ele pensava, isso aqui era época de revolução, certamente tem alguém ali que de noite vai assaltar o Vivente e acaba. Fez um apanhado na volta da casa, ver se não achava ninguém acampado por ali. Não encontrou nada, entrou naquela tapera, era uma casa velha, paredes caindo, janelas já nem existiam mais, alguns pedaços pendurados. Ele disse, não, vou me instalar aqui num canto, né? Porque se vem algum vivente aqui, eu estou protegido e vou me defender. Preparou um fogo, para precaução, né? Porque o cara às vezes é valente, mas sempre fica trocando orelha. Deixou o cavalo encilhado na porta, atado na porta, num galho de uma árvore que tinha ali. E a noite caiu, né? E ele ficou lá, fez o fogo, preparou a janta, espetou a linguiça, estava ali em roda do fogo. De repente, lá pelas 10 horas da noite, escutou um barulho. E aí já começou a tremer, né? Naquela escuridão, só com o fogo de chão. Mas olhou para cima, tinha 2 olhos grandes que ele fitava. Era uma coruja daquelas grandes de campo que estava ali em cima, assistindo ele. Mas nessa hora o Vivente já começa, o coração velho, a bater mais acelerado. Passou mais alguns minutos, um barulho de corrente que estava em roda da casa. Foi na janela, olhou aqui, olhou lá, olhou acolá e nada. E ele já ficou pensando, puxa vida, mas tem alguma coisa errada, né? Isso não é normal. De repente um estouro, um vento que soprava, janela que balançava, batia. O seu cavalo que estava amarrado começou a relinchar, se atirou, arrebentou o cabresto, se foi e matou adentro. E nisso o Gaudério velho, o Gaudêncio já estava assombrado. Entrou para dentro de casa, escutou uma voz que dizia assim, eu vou cair, eu vou cair. Olhou para o teto daquela casa, tinha uma perna dependurada. Aí ele ficou, mas o que é isso, né? Uma perna branca, como se fosse um fantasma. E aí, tremendo, já com medo, ele disse, não, espera aí. Deixa eu assar minha linguiça primeiro aqui, né? Deixa eu morrer, vou morrer pelo menos de barriga cheia. E não podia recuar, o cavalo já tinha sido um mato. E a voz repetia, eu vou cair, eu vou cair. Mas tomou mais uns 2 ou 3 tragos de canha, né? Pegou o facão, a sua adaga, e disse, é para cair, então que caia de uma vez. E nisso aquela alma despencou. E era um vivente de outro mundo, com os olhos grandes, os olhos de fogo, puxou uma espada de fogo e veio para cima dele, e ele puxou da adaga, só que ele cortava aquela alma e não cortava nada. E a alma vinha chamuscando ele, já estava todo queimado, puxou da garrucha, deu 2 tiros, né? Mas cruzou direto naquele ser, pegou a garrucha, tirou na cabeça daquela criatura, não adiantou nada, e ficou ali se esquivando, e pulando, e lutando. Passou alguns minutos, aquela alma recuou e disse para ele, Gaúcho, está de parabéns, porque tu foste o cara mais valente que me enfrentou aqui.
Então, a partir de hoje, eu vou te dizer um segredo. Vai lá no fundo daquela casa, cavoca lá que vai ter uma panela de ouro. Porque eu era um general de uma milícia gaúcha aqui, e numa das guerras eu morri e voltei para guarnecer o meu tesouro. Aí foi o Gaudêncio, cavocou, achou uma panela cheia de dobrões de ouro, recuperou seu cavalo, carregou, né, a mala e foi o mundo. Outro dia de manhã os curiosos foram lá para ver o que tinha acontecido, ver se ele estava vivo. Não acharam nada, só acharam um buraco no canto da sala. E o Gaudêncio, com o dinheiro arrecadado, tornou-se o maior fazendeiro da região, ali entre Portão e Capela de Santana. Então, é essa a história que eu tinha para contar para vocês. Muito obrigado. Bueno, muito boa noite, pessoal. Me chamo Carlos Gabriel, conhecido como Seco. Venho lá de Santana do Livramento para representar o PTG Jaime Caetano Brau. E assim vamos se chegando, né? Tremendo que nem vara verde, comprido como esperança de pobre e justo como cigarro solto vamos andando. Bueno, o meu caos hoje, nós vamos contar sobre o final de semana mais tranquilo que eu tive lá na fronteira. Final de semana bem calmo. Até fiquei recordando com o primeiro candidato que eu vi hoje, que por coincidência também começou com eu com meu chevetinho. Chevetinho azul calcinha que eu tinha comprado, hatch, coisa mais linda. Negociei e ele disse: tchê, tá muito tocada a semana. Eu vou fazer os afazeres que eu tenho na cidade e vou para fora. Vou aproveitar, me distrair. E me saí. Fui para fora, eu, meu chevetinho, minhas coisas. Cheguei e pensei: tchê, vou dar uma pescada. Sexta-feira de noite, vou pra beira de um açude atrás de umas bocudas para ver o que nós conseguimos. Tô parado, joguei umas linhas e tô esperando. Daqui a pouco, nada de puxar uma linha nem nada. Daqui a pouco eu olho pro chão, assim, ó, bem contra a água. Uma bocuda e um palmo mais ou menos de cabeça, assim, uma traíra. E eu, ó, tá aí. Se eu puxasse a linha, ia assustar o bicho, né? Bem devagarzinho, levei-lhe a mão no meu resolve. Eu vou botar bem no meio dos olhos dela, vamos ver se ela vai se mexer. Mas quando eu me agachei para dar-lhe o balaço assim, ó, não é aquela dá-lhe um colaço e me engole quase a mão. Porque quando eu livrei, soltei o revólver assim, ó. E saiu e levou meu revólver, velho, a bocuda. Bom, para ter uma base, semana passada meu compadre disse que foi pescar por lá, deu meia hora de pesca e a traíra correu 3 a tiro. Eu tava revoltada no dia. Naquilo, na madrugada, já vi que tava feio para pescar. Eu vou voltar para as casas. Tô chegando assim, vejo um buchincho dentro do galinheiro. Mas o que será que deu? Dei de mão no meu facão e me fui pra frente assim, ó. Quando eu boto o pé na porta do galinheiro, eu olho, é uma raposa, mas vai me levando 2 galinhas já. E eu puxei-lhe a faca e dele a primeira, dele a segunda. Quando eu fui sangrar assim, ó, não é que a raposa só deu lado. Quando a raposa deu lado, só pegou no couro assim, de atravessado, e levou minha faca por diante também. Aí já tava feio meu final de semana, né? Mas é aquilo. Desgraça pouco é bobagem pra peão, né? Perdi meu revólver numa pescaria. Já tava sem minha faca. Eu digo, olha, só me resta é beber. Trouxe minhas coisinhas, então eu vou me sentar no canto de uma figueira assim, vou aproveitar e vou... Lá, cansada pelo domingo, de tardinha, já eu tô olhando ao longe assim e vejo que vem uma ovelha mancando. Eu, ó, acho que eu vou ter que ir lá dar uma lidada. Era perto das casas, tinha só uma clareira assim. Eu saí bem manso. Dei de mão numa corda, ela estava mancando. Deitei, curei o que tinha que curar, bem tranquilo. Quando eu venho voltando assim, eu só escuto uma bufada estranha assim, ó, pelas costas, quando eu olho para trás. Mas um javali, né? Mas olha, cada lado dele que tinha uma presa era de um palmo assim, as presas. E eu já vinha na situação mal, né? Porque eu já vinha sem arma, já vinha sem faca. Eu dei uma olhadinha pro chão assim, ó. Vi uma pedra, que era bem pro lado de Quaraí, no Pedregal lá, e fui me agachando e dei de mão na pedra. Quando eu agarrei a pedra, eu só tirei o chapéu assim, ó. E pensei comigo mesmo: Deus, se tu tá a favor do javali, que ele me dê só uma peixada, mas me dê uma peixada que eu não sinta a morte e não sinta nada, só apague. Se o senhor tá do meu lado, o senhor pega que, olha, eu vou dar-lhe uma pedrada e vou desmaiar ele. Mas vai ser uma só. Mas agora, se o senhor não está torcendo para nenhum dos dois, o senhor arrede uma nuvem, que o senhor vai ver a mãe das peleias hoje. E acredito que o javali não veio aqui contar a história, né?
Então, já sabe o final dela. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, sou Kellen Davis, venho da cidade de Venâncio Aires, 24ª região tradicionalista, e é uma alegria estar aqui nesse palco novamente. Hoje eu vou lhes contar a história do Tibúrcio. Tibúrcio é um cachorrinho que hoje vive na minha casa, mas como todo CTG que se preze, sempre tem meia dúzia de cusco andando por lá, e o Tibúrcio era o que andava lá no CTG Chaleira Preta. Sempre a atração da gurizada, sempre junto com nos dias de ensaio com as invernadas. Uma ocasião, um senhor me disse: Kelly, dá uma olhada lá para fora do galpão, vê a troca de anticorpos daqueles dois. E eu olhei, era minha filha, vestida de prenda, dentro de uma caixa de areia, agarrada no cachorro. Aquele cachorro pulava para fora da caixa, ela saía de lá, agarrava ele, botava de volta. Aí, um tempo depois, na época que eu fui patroa da entidade, fizemos um concurso de culinária. O Tibúrcio era o mais famoso que tinha por lá, porque toda semana aparecia ele numa foto no jornal. E ele era educadinho, ele chegava, cutucava as pessoas para pedir um lanchinho para ele. Mas, certa ocasião, o pessoal que era os donos, então, do Tibúrcio, que, na verdade, a gente nem sabia se o nome dele era Tibúrcio, né? Lá no CTG, ele foi batizado de Tibúrcio e ficou assim. Foram embora e nós acabamos acolhendo ele lá. Então, o pessoal dava água, dava comida, dava banho, inclusive, nele. Aí, no inverno, fizeram uma casinha para ele. Certa ocasião, era frio, ele entrou, ele e uma amiguinha que tinha por lá, que também andava pelo CTG, entraram para dentro do galpão. No domingo, tinha um evento, ficaram por lá e o pessoal não achou. Na quarta, quando nós chegamos para ensaiar com as crianças, estava o Tibúrcio e a Pretinha, que eles não conseguiam parar em pé. Imagina, 2, 3 dias trancados dentro do galpão. As lixeiras estavam cheias de latas com resto de cerveja. E aí eles foram lá, viraram aquilo lá e eles lambiam a cerveja. No mínimo, morrendo de sede, de fome, os coitadinhos, né? Mas, enfim, passou-se o tempo e o Tibúrcio sempre por lá. Era a atração do CTG, todo mundo gostava dele. Quando eu passei, então, terminei a minha gestão, no sábado nós fizemos a posse da nova patronagem. No domingo, me telefonaram. Tinha um casal que tinha alugado o CTG. Me telefonaram que o Tibúrcio estava muito mal, que o Tibúrcio não conseguia mais nem caminhar. E aí eu disse: mas o que eu vou fazer agora? Não tinha mais nem chave para ir no galpão. Aí falei com o Ricardo, meu marido, né? Eu disse: não podia deixar esse bicho desse jeito lá, né? Todo mundo gosta dele. Imagina se acontece alguma coisa, depois ficar com peso na consciência. Isso era umas 9 e pouco da noite. Saí eu atrás de veterinário, já ligando para ver se alguém poderia atendê-lo. E o Ricardo me levou lá. Chegamos lá, o CTG fica no interior, né, de Venâncio. Ele deixou o carro com os farol voltado para o portão, para mim conseguir pular o portão, porque eu não tinha mais acesso. E eu com o celular chamando o Tibúrcio, andando de um lado para o outro e procurando ele. Aí eu só via a batidinha do rabo dele no chão, assim, tec, tec, tec. E aí eu chamava e aquela batidinha, né? Ele estava tão mal que o pobrezinho não conseguia mais caminhar. Recolhi ele, cheguei no carro com as mãos cheias de sangue. E aí chegamos na veterinária, assim, achando que ele tivesse sido mordido, talvez por um cachorro maior ou por outro animal. Ela examinou, ele não tinha nenhum corte. Mas ela disse: eu vou segurar ele aqui, vou examinar e amanhã eu te chamo para te dar um laudo dele, né? Então, no dia seguinte, eu voltei lá. Aí ela me disse: não, ele teve um hemoparasita, que ele pegou dos carrapato. E aí, aquele sangue que tinha nele, na verdade, era um sangue que estava saindo pelos poros dele já. Ela disse: olha, se vocês não tivessem trazido ele ontem para cá, certamente ele não estaria mais vivo hoje. E aí, então, ela me aconselhou que todos os dias eu voltasse lá para dar um colinho para ele, para dar uma atenção, para ele saber que ele tinha alguém por ele.
Porque até então ele, na verdade, ele era de todo mundo e não era de ninguém, né? Ele estava lá no galpão, mas não tinha um dono. E aí eu fiz isso. Todos os dias eu ia lá, saía do trabalho, pegava ele no colo, conversava um pouquinho com ele, e ele foi melhorando. Depois de 7 dias, ele teve alta, mas ainda tinha um longo processo de tratamento pela frente. E aí eu ainda brinquei com o Ricardo, eu disse, agora, o CTG está de férias, né? Eu não posso levar ele de volta para lá e dizer, olha, Tiburcio, tu toma um comprimido desse de manhã e um de noite. Não tinha como. Disse, vamos levar para casa. Ele, meio contrariado, concordou que eu levasse. E aí veio a pandemia e o Tiburcio foi o nosso parceiro dos momentos que ficamos em família em casa. Depois, no ano seguinte, eu descobri um câncer. E nessa época as pessoas diziam que o Tiburcio, que na verdade que eu tinha salvado o Tiburcio, que se ele um dia tinha sido pobre, ele já não lembrava mais, porque ele tinha todas as mordomias. Mas nesse período eu descobri que na verdade foi ele que me salvou. Porque quando eu chegava dos dias de tratamento que eu fiz aqui em Santa Cruz do Sul, eu chegava em casa abatida, ruim, com sono, e eu me deitava no sofá para até ter um ânimo de fazer alguma coisa. Ele, com a sua inteligência, que eu acredito que os animais têm, principalmente os cachorros, ele sabia que ele não podia chegar perto do meu rosto e tudo por causa da minha imunidade. Então ele subia no sofá e deitava nos meus pés. E ali ele ficava o tempo em que eu estivesse deitada. Mas, como ele sempre foi vida louca, né, de correr por ao redor do CTG, ir para lá e para cá, lá não era diferente. Ele queria ir para a rua. E eu não tinha um pátio muito grande nos fundos da minha casa. Então, eu conversei com os meus vizinhos, já que eu moro num condomínio de casas, para que, no final da tarde, ele sempre pudesse dar um passeio no pátio, deixar ele solto um pouco. E assim foi, durante muito tempo. Certo dia, eu esqueci do Tiburcio. Coloquei ele para a rua. A minha filha tinha saído para um aniversário de uma coleguinha. E aí, o Ricardo, sei lá, acho que 1 hora depois, desceu e perguntou para mim, ué, cadê o Tiburcio? Eu gelei, né? Eu disse, meu Deus, o Tiburcio. Saí correndo, abri a porta, olhei no pátio, corremos nas garagens dos vizinhos, para tudo que é lado, e ninguém achava o Tiburcio. Aí pegamos o aplicativo das câmeras de segurança para olhar. Um motoboy foi fazer uma entrega de algum lanche, alguma coisa. O seu Tiburcio desceu junto com o vizinho. Chegou lá, ele passou por trás do vizinho no portão, saiu por trás do motoboy e foi correr rua, né? E aí bateu o desespero. Aonde está o Tiburcio? E eu disse, agora, quando a Lívia chegar em casa, o que eu vou dizer para essa criança que eu deixei o bichinho fugir? Coloquei, então, lembrei dessas modernidades, né, que a gente tem por aí. A gente tem um grupo lá que é a Ajuda da Comunidade. Peguei uma fotinho dele, postei lá, e nós continuávamos procurando. Saímos a pé, saímos de carro, e perguntando para um, ligando para outro, fizemos o caminho até que ia para o CTG, que talvez ele pudesse ter voltado para lá, e nada. Daqui a pouco, assim, nas últimas esperanças do que vai acontecer, uma moça me ligou, um número desconhecido, eu atendi a ligação e nós estávamos na rua, procurando ele. Aí ela disse, moça, teu cachorro está aqui no bar. Eu disse, ué, no bar? Sim. Aí eu disse, tá, mas qual é o bar? Aí ela me deu o nome e nós fomos para lá. E era o seu Tiburcio mesmo. Acostumado com as andanças de comunidade, de CTG, está sempre no meio de gente, né? Ele foi andando 2 quadras e pouco da minha casa, ele achou um bar, muita gente lá dentro. Ele entrou, bem belo. E aí, quem disse que ele queria vir embora? Nós tentávamos pegar ele e ele nos empurrava, não queria vir. Então, eu combinei com ele, né, que a partir daquele dia, toda sexta-feira, eu ia deixar ele para o bar. Agora, os amigos passam lá, tocam a campainha, eu abro o portão e ele vai junto. Depois, eles me devolvem ele. Assim, a gente vive feliz.
Muito obrigada. Bueno, gauchada, que prazer imenso estar novamente no palco de Causo, num Enarte aqui em Santa Cruz do Sul. Sou Luiz Paulo Pisolotto dos Santos, represento o grupo de arte nativa Vaquianos da Cultura, lá da buena terra de Soledade, capital mundial das pedras preciosas. E desta feita, o causo que eu vos apresento é um causo bem antigo, diga-se de passagem, já é um causo centenário. Meu finado avô contava esse causo para o meu pai na sua infância. Meu pai contou para mim, e se o Criador do Universo assim permitir, eu também hei de contar esse causo para os meus filhos e netos. Desta feita, o causo que eu vos apresento, ele se passou lá no lado de cima do mapa, no ano de 1923, na cidade de Santo Augusto. Santo Augusto, que é lá na 20ª região tradicionalista, que por anos e anos eu representei aqui em Santa Cruz. E o causo, ele é uma assombração para alguns. É o grito do Quinzote. Meu pai me contou que existia na época o Major Marcelino. Marcelino era casado com a dona Amélia, com quem teve seus filhos, e um deles apelidaram de Quinzote. Talvez é uma novidade para alguns aqui, mas antigamente Quinzote era o apelido dado para a criança que se chamava Joaquim. Certa feita, começou a se armar um temporal, tempo feio, ventania, porta batendo, e a dona Amélia, mãe do Quinzote, começou a fechar a casa, e de repente, uma potranca que estava no pátio e pertencia ao menino Quinzote, que na época tinha os seus 15 anos de idade, pegou o rumo da estrada e sumiu no horizonte. O menino, que não tinha medo dessas contendas, que na época existia o lado chimango e o lado maragato, ou então, se preferirem, os republicanos e os federalistas. De um lado, ao pescoço eles traziam um lenço branco, comandados por Borges de Medeiros, esse mesmo, o então presidente da República Rio-Grandense, enquanto do lado dos maragatos, Assis Brasil era quem comandava. Quinzote montou num outro cavalo que ele tinha e deu-lhe relho naquele cavalo e se foi atrás daquela potranca, mesmo contrariando sua mãe, que ele poderia se topar de repente com o lado dos maragatos. E foi infelizmente o que aconteceu. Quinzote encontrou o grupo do Cardoso. Cardoso era um dos maiores inimigos do seu pai, o Major Marcelino. O Major Marcelino, pai do Quinzote, teve importante participação lá em 1893 na Revolução Federalista, e tudo o que o Cardoso queria era vingança. Levaram o Quinzote para o barrocão da Restinga e perguntavam para o menino: ô guri, onde é que está o teu pai e teus irmãos? E ele, com 15 anos de idade, firme, negava, dizia que não sabia o paradeiro dos seus. Judiaram daquela criança, maltrataram, degolaram. Na manhã seguinte, a sua mãe, preocupada que o menino não tinha retornado ainda para casa,
começou a perguntar na vizinhança e descobriu que na noite anterior, um grupo de cavaleiros, maragatos, teriam cruzado pela vizinhança e seguido rumo à Palmeira das Missões, levando o menino. Então, ela começou a procurar pelos campos, pelas barrocas. Infelizmente, a própria mãe escutou. O filho dentro de uma barroca, ensanguentado, cortado, degolado. Devido a tamanha judiaria, nem velório não foi feito para o Quinzote. Enterraram ele no cemitério da Casa Branca e colocaram uma cruz de madeira para identificar o local. Alguns dias depois da sua morte, a comunidade, vizinhos da família do Quinzote, escutavam ao longe: Cardoso! Cardoso! Que eram os gritos que o Quinzote dava quando estava sendo morto. Meu pai me contou que os chimangos armaram uma emboscada e, por fim, mataram Cardoso. Somente depois disso, que a alma de Quinzote pôde realmente descansar e não se ouviram mais aqueles gritos. Esse caos segue vivo na memória lá do povo de Santo Augusto, e eu aqui vos apresento o caos do grito do Quinzote: Cardoso! Graças, amigos, e até o ano que vem. Boa noite, então, pessoal. Me chamo Pedro, sou lá da Candelária, 5ª Região Tradicionalista, CTG Sentinela dos Pampa. O caos hoje que conto é uma história bem complicada. Dizem que é verdade, mas não acredito muito. Uma mentira bem contada por um senhor. Certo dia, vamos ser chegando no bolicho para tomar uma canha, para dar uma aliviada na poeira da garganta. Chegando lá, tem um senhor sentado num canto, só escutando os causos que a pionada contava. Para lá e para cá, não falava nada, quietinho, sempre no canto dele. Aí um senhor chega e diz: hoje vindo com uma tropa aqui. Aí ele disse: pois é uma tropa grande pelo que a gente viu. Ele disse: se tu adivinhar quantas cabeças tem aqui, eu te pago uma cerveja. Aí ele sentado, olhou assim: pois olha, aqui eu estou vendo 800 vacas. Aí o cara disse: mas como é que o senhor acertou 800 vacas? Como ele tinha a fama de mentiroso, olhou e disse: contei todas as patas e dividi por 4. Aí o senhor ficou olhando assim: mas pá, que homem mentiroso, vim aqui mentir para nós. Aí ele disse: pois eu tenho uma guardada e vou meter nele, não vou ficar para trás. Ele chegou e disse: certa feita nós na fronteira fazendo uma cerca, ficamos por lá, começou a chover, terminou nosso mantimento. Terminou o charque, terminou a carne de ovelha, ficamos sem carne de gado. O que nós vamos fazer? O mais vermelho que nós via lá fora era tomate. Aí ele disse... Aí um certo dia, deu uma garoa tardezinha, disse: vou dar uma caçada. Ficaram sem munição, tinham uma pouca faca, essas coisas. Aí subiu no alto da coxilha, 2 capivaras tomando sol na beirada da água. Ele disse: é agora, hoje nós vamos comer carne. Olhou, do lado só tinha o facão do avô dele. Disse: mas de facão não vai dar, vamos no tiro. Pegou, botou a mão no bolso, só tinha um cartucho. Diz ele: 2 capivaras e 1 cartucho não vai me adiantar muito. Pois vou dar um tiro bem bueno. Pois foi lá,
pegou o facão do avô dele, subiu mais para cima, cravou o facão com o fio para ele, deu 10 passos para trás, levantou a espingarda e sentou-lhe fogo. Pegou o chumbo bem no meio, repartiu a bala, matou as duas. Aí voltou correndo e chamou o companheiro dele, pois vem aqui, que foi um bueno de um tiro. Cheguei a deixar o facão tremendo, de tão grande o tiro. E foram lá os dois, pegaram as capivaras, trouxeram para casa, voltaram lá para pegar o facão que ele tinha esquecido. Quando chegou lá, o facão ainda estava tremendo. E o senhor que tinha contado a primeira mentira, apavorado já com a causa dele, né? Como cortar uma bala no meio e matar as duas de vez? Nisso ele disse, e não termina por aí. Quando ranquei o facão, foi uma briga intensa. O facão vinha e voltava, e vinha e voltava. Quando levantei, tinha um tatu cravado na ponta. E esse é o caos que eu deixo para vocês hoje.